Jeremias foi um dos profetas mais marcantes do Antigo Testamento, chamado por Deus em um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Sua história está registrada principalmente no livro de Jeremias. Ele era filho de Ilquias, sacerdote da cidade de Anatote, e foi chamado ainda jovem para uma missão extremamente difícil: anunciar juízo a um povo que não queria ouvir. O chamado de Jeremias é um dos textos mais fortes da Bíblia. Em Jeremias 1, versículo 4 a 5 está escrito: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus deixa claro que o propósito de Jeremias não começou na vida adulta, mas antes mesmo do nascimento. Isso revela soberania divina e propósito eterno. Jeremias, porém, reage com medo. Em Jeremias 1, versículo 6 ele responde: Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque sou um menino. Ele se sente incapaz, pequeno, despreparado. Mas Deus responde em Jeremias 1, versículo 7 a 8: Não digas: Eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias profetizou durante o reinado de vários reis de Judá, inclusive nos dias que antecederam a invasão babilônica. Sua mensagem principal era clara: o povo havia abandonado a aliança com Deus, se entregado à idolatria e à injustiça social. Em Jeremias 2, versículo 13 Deus declara: Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. A imagem é forte: trocar a fonte de água viva por reservatórios quebrados. Jeremias denunciava não só a idolatria, mas a falsa segurança religiosa. Ele enfrentou resistência constante, foi ridicularizado, ameaçado, espancado e preso. Em Jeremias 20, versículo 2 está registrado que Pazur, sacerdote, feriu Jeremias e o colocou no tronco. A dor emocional dele é visível em suas palavras. Em Jeremias 20, versículo 7 ele desabafa: Persuadiste-me, Senhor, e eu me deixei persuadir. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Jeremias sentia o peso da rejeição. Ele é muitas vezes chamado de profeta chorão, mas seu choro não era fraqueza, era sensibilidade espiritual diante da decadência do povo. Mesmo assim, ele não conseguia ficar calado. Em Jeremias 20, versículo 9 ele declara: Se eu disser, não farei menção dele, nem falarei mais no seu nome, então isso se torna no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou cansado de sofrer, e não posso. A palavra de Deus dentro dele era como fogo. Profeta não fala por conveniência, fala por compulsão divina. Jeremias também anunciou a destruição de Jerusalém caso o povo não se arrependesse. Ele alertou que a Babilônia seria instrumento de juízo. Quando a cidade foi sitiada e destruída, sua profecia se cumpriu. Em Jeremias 25, versículo 11 ele já havia declarado que a terra serviria ao rei da Babilônia por 70 anos. E assim aconteceu. Apesar de tantas mensagens de juízo, Jeremias também proclamou esperança. Em Jeremias 29, versículo 11 está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa foi dada a um povo no exílio, mostrando que disciplina não cancela amor. Deus corrige, mas não abandona. Um dos anúncios mais profundos de Jeremias é a promessa da nova aliança. Em Jeremias 31, versículo 33 ele profetiza: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Aqui está uma visão futura de transformação interna, não apenas externa. Não seria mais apenas tábuas de pedra, mas lei escrita no coração. Jeremias viveu para ver a queda de Jerusalém em 586 a.C. Ele permaneceu com o povo após a destruição, sofrendo junto com eles. Sua vida não foi marcada por aplausos, mas por fidelidade. Ele não viu avivamento nacional, não teve reconhecimento popular, mas cumpriu sua missão.
Jeremias foi um homem escolhido antes de nascer, chamado na juventude, rejeitado pela maioria, perseguido por dizer a verdade e sustentado pela presença de Deus. Sua história mostra que obedecer pode custar conforto, reputação e segurança, mas revela algo maior. Quando Deus chama, ele sustenta. E mesmo em meio ao juízo, ele ainda escreve promessas de esperança para o futuro.